A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe você que vai estar conosco. A partir de agora, 20 horas e 30 minutos, nós vamos trazer para você uma palavra de Deus. Eu sou Cristiano, do Ministério Mevoc, Ministério de Ensino, voltando para casa. Muitos já têm nos acompanhado, muitos já estão conosco, sempre em nossas lives. Para nós é uma alegria imensa poder ter você conosco aqui. Para nós a gente fica muito feliz em ter a sua companhia. Vamos aguardando enquanto os irmãos estão acessando, tem muita gente acessando, muita gente entrando ainda. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto a gente aguarda aqui, quero dizer para você que sou muito feliz com a sua presença, que hoje à noite você possa ouvir não aquilo que você quer, mas que você possa ouvir aquilo que você precisa. Que Deus, na sua bondade, conhecendo a sua necessidade, é o mesmo Deus que conhece a minha, também conhece a sua necessidade, Ele possa estar falando com você. Está falando com você. Está falando de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de uma maneira que você possa entender a vontade dele para a sua vida nesse tempo determinado em que nós estamos vivendo, para que você consiga conhecer tudo aquilo que Deus já tem preparado, tudo aquilo que Deus já tem organizado para a sua vida, que Deus já tem feito, que você possa ouvir e não somente escutar com os ouvidos humanos, mas que você possa escutar com um ouvido espiritual. Quando nós escutamos, quando nós olhamos e quando nós aprendemos, deixamos o nosso espírito estar em comunhão e em companhia com aquilo que Deus está nos propondo, muita coisa muda. Muita coisa muda. Tem muita gente sofrendo hoje aí por não conhecer a palavra de Deus. Tem muita gente sofrendo aí por talvez até ouvir a palavra de Deus, mas não compreender a palavra de Deus. E é necessário que nós venhamos, antes de tudo, entender a palavra de Deus, ouvi-la primeiramente, depois entendê-la e logo após que nós venhamos a colocá-la em prática. Isso é fundamental. Nós podemos colocar a palavra de Deus em prática. Porque sem praticarmos a palavra de Deus, sem nós vivermos ela na íntegra, de pouco adianta nós ouvirmos. Isso é semelhante a você ir a um consultório médico, a você ir ao médico e você chegar ao médico, o médico receitar para você algum tipo de medicamento, alguma coisa, e você não fazer uso. É a mesma coisa que ele explicar para você o que você pode comer, o que você não pode comer, o que você pode beber, o que você não pode beber, e simplesmente você não dá atenção nenhuma para isso. A palavra de Deus também é assim. Não adianta eu ouvi-la, não adianta eu escutá-la, porém eu não praticá-la. Eu tenho que, antes de tudo, praticar aquilo que eu estou ouvindo e praticar aquilo que eu estou entendendo de Deus. E hoje à noite nós vamos entrar dentro de algo bem interessante, de algo que eu creio que você vai se colocar dentro dessa situação e que muitos vão compartilhar
de se talvez já estejam vivendo ou já viveram isso em suas vidas. A gente muitas vezes escuta pessoas com o entendimento errado das coisas. Pessoas que entendem aquilo que Deus está propondo e falando, porém entendem de uma forma errada. E hoje a gente quer trazer para você da forma mais fiel possível, dentro da Bíblia Sagrada, dentro da Escritura Sagrada, dentro da revelação que Deus tem dado através da Bíblia e através do Espírito Santo, trazer para você de uma maneira bem fiel e bem exata. Já dizendo para você que quando Deus traz as coisas de uma maneira fiel e exata, nós temos que estar preparados para sermos confrontados com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Ela nos confronta, ela entra em confronto com o nosso desejo, com a nossa carne, com os nossos achismos, com a nossa vontade. A palavra de Deus, ela entra em confronto. E hoje à noite não será diferente. Você vai ter, você que está assistindo agora ou vai assistir mais tarde, você terá um confronto com a palavra de Deus. E isso é muito gostoso. Nós sermos confrontados, porque aí Deus está nos alertando e nos direcionando dentro daquilo que irá nos fazer bem e que vai ser o correto dentro do propósito de um plano eterno que Ele tem feito para as nossas vidas. Eu peço para você que nos acompanha, quiser compartilhar essa live, fica bem à vontade, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas, porque é importante nós aprendermos, entendermos a palavra de Deus. É importante, irmão. Não adianta, tem gente aí que está dentro de igrejas, de religiões há muito tempo, mas não consegue colocar em prática 1% do que eles escutam lá dentro. E vivem uma vida, não podemos dizer miserável espiritualmente, mas muito rasa. Sem entendimento, sem vivência, sem compromisso, sem nada com Deus. Então nós precisamos entender isso aí. E nós, dentro do que eu quero falar para você hoje à noite, do que Deus tem colocado no meu coração, e o que Deus tem me falado para trazer para você, é que as pessoas estão entendendo de uma maneira equivocada certas situações. Hoje nós não podemos falar em muitos lugares que Deus irá provar você. Nós não podemos falar que o mesmo Deus que dá é aquele que tira. O mesmo Deus que abençoa é aquele que guarda a bênção e não te dá na hora que você quer. Nós vivemos num mundo e numa época tão difícil, que as pessoas hoje, elas querem algo que é imediato. É um imediatismo. É tudo para ontem, é tudo para agora, é tudo para já. Se Deus não fizer no momento que eu quero, eu fico bravo, eu fico nervoso, eu fico nervosa. Se Deus não me dá aquilo que eu estou pedindo, é porque Deus não é bom, porque alguém falou para eu fazer prova de Deus, para eu colocar Deus contra a parede. Irmão, tem gente que põe Deus contra a parede, que eles dizem para Deus o seguinte: não, o Senhor falou que tem que dar, o Senhor vai dar. Só que existe uma diferença entre Deus falar e o homem falar que Deus está falando. Isso aí é uma diferença enorme. A distância é muito grande. Tem gente que já ouviu alguém falar para você que Deus iria te dar e até agora Deus ainda não lhe deu. Que Deus iria fazer e Deus ainda não o fez. Ou seja, essa é a prova, é a maior prova que nós podemos ver que Deus trabalha segundo o projeto dele e não segundo a nossa vontade. Ou seja, não é o evangelho que tem que se adaptar às minhas necessidades e às minhas vontades. Não é assim. Eu tenho que me adaptar à vontade de Deus. Eu tenho que me adaptar aos propósitos de Deus. Deus não está aí para me servir. Não. É o contrário. Eu estou aqui para servir a Deus. Eu não posso cobrar de Deus nada. Nada. Eu não tenho o direito de cobrar de Deus. Eu posso sim pedir a Deus. Posso falar com Deus. Posso me orientar dentro da vontade de Deus. Posso andar, buscar de todas as maneiras
o que Deus quer me falar e o que Deus quer fazer, mas eu não posso exigir nada de Deus. Como a criatura vai exigir algo do Criador. Se eu, como criatura, eu não posso impedir o sol de nascer, a chuva de cair, não posso impedir nada disso. Ou você pode? Como é que eu posso dar ordem a ordenar quem criou o céu, quem criou a chuva, quem ordena e dá ordem a eles? Seria meio controverso e meio contramão nós tentarmos fazer isso aí, não? Então tem muita gente que está entendendo de uma forma equivocada porque está aprendendo de uma forma errada. E uma grande prova disso é que as pessoas hoje não conseguem passar por crises. Não conseguem. Eles não conseguem aprender dentro das crises. Eles não conseguem tirar lições dentro de crises. Eles simplesmente pedem que ela acabe logo, que ela vá embora logo, e elas não entendem. Quando alguma coisa acontece na sua vida e quando perdem algo dessa geração que nós vimos hoje, que está sendo criada nisso que eu falei, existe uma geração que está sendo criada, muitos dentro de templos, onde eles vão lá, e porque eu faço uma campanha ou porque eu faço algo, Deus é obrigado a me honrar. Deus tem obrigação de me honrar. Deus tem o dever de fazer aquilo que eu pedi. É um dever de Deus. E muitas pessoas estão sendo ensinadas assim. Eles não estão sendo ensinadas que o dia mal chega, que o dia difícil chega, que o problema acontece, que o mal sobrecai em nossa vida quando nós menos esperamos, que as dificuldades, às vezes o meu dia pode começar muito bem, mas ele pode acabar muito mal, ou ele pode começar difícil e terminar muito bem. Nós não temos o domínio sobre os dias em que nós vivemos. Porém, nós podemos compreender os dias que nós vivemos e podemos tentar colocar eles e viver dentro deles segundo a vontade que Deus tem para a nossa vida. Se nós pegarmos e você for lá para o livro de Jó, você vai enxergar uma das maiores crises que um ser humano pode passar. O diabo, cirandeando pela terra, olhando pela terra, encontra um homem. Muitos falam e nos escrevem, a gente entende que o livro de Jó ele foi escrito muito antes do livro de Gênesis. Foi uma época após, mas a escrita foi antes. E dentro do livro de Jó, nós encontramos um exemplo muito grande para tempos de crises. Você já pode ter ouvido que Deus devolveu a Jó tudo em dobro, porque o que Jó perdeu, Jó foi abençoado tantas vezes mais, porque ele tinha aquilo, ele ganhou isso. Não. Eu não quero falar para você sobre o que Jó ganhou, materialmente falando. Eu quero falar para você hoje à noite o que é que Jó ganhou em experiência e o que ele nos deixou de legado, de tudo isso que Jó viveu. Porque ele nos deixou um legado muito grande. Ele nos deixou um aprendizado muito profundo. Ele nos deixou algo assim para nós olharmos e entendermos. Mas você só vai entender quando você ler, quando você orar e quando você buscar. Aí você vai começar a entender o que é que Deus tem escrito e o que é que Deus tem feito. A crise que Jó passou foi uma das crises tão grande, que poucos seres humanos conseguiriam vivenciá-las, essa crise hoje novamente, e passar por esse problema. Poucas pessoas hoje, nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, iriam conseguir viver 1/10 ou 10%, digamos assim, da crise que Jó viveu e conseguiriam erguer a sua cabeça e continuar servindo a Deus. Eu sei que tem muita gente aí que vai assistir ou está assistindo agora e já viveu crises tão grandes na sua vida que pode nos dar exemplos tão grandes como esses que Jó tem nos dado. Pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que foram desenganadas pela medicina e conseguiram, pela vontade de Deus, dar a volta por cima e estão aí vivendo e dando seu testemunho. E é uma coisa muito importante que nós precisamos ter no dia de hoje, nós precisamos ter testemunhos, mas testemunhos nossos, não testemunhos de outras pessoas. Eu preciso testemunhar o que Deus faz na minha vida, não o que Deus faz na sua.
Você precisa testemunhar o que Deus faz na sua e não na minha. Não é por aquele missionário que vem na sua igreja e prega o testemunho dele, nem o pastor, o bispo, o evangelista, o pregador, não. Você tem que ter um testemunho próprio diante de Deus para você poder trazer. E eu sei que tem muitas pessoas que têm um testemunho magnífico que Deus já fez em sua vida. Mas eu quero trazer para você o que é que aconteceu na vida de Jó. O importante da crise, que a crise ela tem uma importância, e o importante é você saber como você passar por ela, sabendo que terá que deixá-la e nunca usá-la como uma desculpa para você dizer que não está crescendo. Você tem que entender como é que você passa pela crise, seja financeira, conjugal, familiar, espiritual, que é uma crise terrível nos dias de hoje. Vivemos num mundo sombrio, onde muitas igrejas estão lotadas de gente, mas a crise espiritual é terrível lá dentro, porque muitas pessoas estão aprendendo o que o homem está ensinando, mas não estão aprendendo o que o Espírito de Deus está ensinando. Existe uma diferença muito grande em eu aprender de Deus e eu aprender do homem. Claro que Deus usa homens para nos ensinar, mas quando o homem está nos ensinando, como falamos no começo, a palavra de Deus, ela vem se chocar contra a minha vontade e ela não vem apontar os meus acertos, mas apontar os meus erros. Ela vem me dizendo que eu estou errando. E ela vem me corrigir, me colocar no prumo de novo, me colocar no nível de novo. O prumo de Deus está sendo largado, estendido, e Deus está alinhando todas as coisas novamente. E muitas vezes, esse alinhamento é doído. Esse alinhamento, ele dói. Deus nos alinhar é Deus muitas vezes nos arrancar de onde nós estamos e nos dizer o seguinte: eu estou tirando você de onde você está, porque aonde você está não está dentro da minha vontade, sim da sua vontade. E você não está alinhado ao meu propósito e à minha vontade. Ou seja, como eu falei para você antes, você tem de estar alinhado à vontade de Deus e não Deus à sua vontade. Quando falam para você demais que Deus está fazendo o que você quer, que Deus está te dando o que você quer, que Deus está providenciando o que você pede, desconfia, irmão. Desconfia que não é Deus muitas vezes. Porque o nosso coração é tão enganoso, que ele deseja tanto as coisas do mundo, tanto as coisas da carne, que ele acaba muitas vezes ficando num nível mais alto que o nosso nível espiritual. E quando nos falam que Deus vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo, nós enchemos o nosso ego e acabamos deixando de lado a vontade de Deus e acabamos sofrendo por isso. Então nós precisamos entender como passar pela crise, como vencer a crise, e depois de vencer ela, não usar ela como desculpa por eu ter fracassado, por eu ter errado, por eu não ter conseguido. Não é a crise conjugal que vai fazer de você uma pessoa sozinha, não é a crise familiar que vai destruir a sua família, não é a crise financeira que vai levar você a morrer de fome, não é a crise espiritual que vai ser eterna e manter você longe de Deus. Se você quiser ouvir a palavra de Deus e mudar, você vai entender que essas crises todas vão passar. E ao invés de você usá-la como desculpa, você use ela como um degrau de uma escada em que você está subindo. Eu não venho aqui hoje para trazer uma motivação humana para você. Eu não venho trazer motivação humana para você. Eu não tenho interesse em motivar você, em dizer para você que está aí assistindo ou vai assistir, que Deus vai realizar os desejos do seu coração hoje à noite. Eu não sei se Deus vai fazer. Eu não sei. Porque seria uma brincadeira minha com Deus e com você, uma falta de respeito, dizer que Deus vai fazer o que você quer se eu não sei o que você quer. Talvez o que você queira hoje à noite seja contraditório àquilo que Deus quer te dar. E aí eu estou afirmando que Deus vai dar para você. Eu não estou aqui para impulsionar você a você seguir o seu coração. Eu não estou aqui tentando motivar você
para que você faça aquilo que você acha certo. Porque aquilo que você acha certo e aquilo que o seu coração deseja, você tem feito até agora. E certamente não tem dado certo. Não tem dado certo. Mas ao contrário, eu estou aqui para dizer, para falar para você que está na hora de você matar a sua carne, matar o seu desejo, despojar-se das suas vontades, todas elas, e dizer para Deus: entra na minha vida e começa a fazer na minha vida aquilo que o Senhor quer fazer. A minha vontade está em segundo plano, em terceiro plano. As minhas vaidades não são importantes, os meus desejos não são essenciais. O que eu quero que o Senhor faça na minha vida, o que o Senhor tem para fazer. E quando nós falamos isso, muitas vezes passamos por crises. E as crises vêm e elas nos mostram os limites que nós podemos chegar. O ser humano, ele tem grandes limites. Nós temos limites muito grandes. Quando a gente acha que não vai aguentar mais, quando a gente acha que vai parar, Deus vem lá e nos dá mais uma injeção de ânimo espiritual e nós levantamos a cabeça e caminhamos mais um pouco. Tem gente aí que conheço muitas pessoas que quiseram largar sua família por não estar dando mais certo, voltaram-se a Deus, Deus transformou aquele lar, transformou aquela casa, aquele casamento, aquela união com os filhos e fez aquela família uma família feliz. Trabalhos que não davam certo, empresas que estavam falindo, pessoas espiritualmente falidas espiritualmente, isso é o pior de tudo, pessoas que depositaram a sua vontade, a sua confiança dentro de ministérios pessoais, que alguém disse que Deus estava dando a eles ou fazendo através deles, quando Deus nunca falou que ia dar ministério para ele, quando Deus nunca falou que ia fazer aquilo na vida dele. Ele depositou uma confiança no que o homem falou e entristeceu-se dentro das igrejas, ficou triste dentro daquilo que as pessoas falam aí, casa de Deus, que não é casa de Deus. Casa de Deus é você, templo do Espírito Santo, lá é casa de oração. Muitas pessoas se entristeceram lá dentro e deixaram Deus de lado por causa do homem e hoje estão entristecidas, afastadas do caminho de Deus, murmurando que Deus não presta, que Deus mentiu. Presta bem atenção hoje à noite, que isso aí vai servir para você. Creio que Deus vai falar contigo. Jó foi um homem que conheceu uma crise tremenda no seu íntimo pessoal e no seu íntimo familiar. A crise que Jó passou envolveu todos, mas envolveu exatamente todos que estavam com ele. Envolveu a sua família, os seus empregados, os seus bens. Os amigos, que eram os amigos mais chegados de Jó, também tiveram a oportunidade de ver e de conviver com a crise. Eles participaram, os amigos de Jó, da crise, mas eles participaram como coadjuvantes, lá de fora, lá de lado, só olhando o que Jó passava. Eu imagino na cabeça dos amigos de Jó, conhecendo Jó como ele era, fiel a Deus, um homem justo, um homem íntegro, um homem respeitado e que respeitava a todos, um homem que era próspero naquilo que fazia, agora está passando pela crise e pela situação que ele estava passando. Os seus amigos, esses que avistavam de longe, que lhe deveriam dar força, que deveriam incentivar, que deveriam ajudá-lo a passar por aquela crise, por aquele problema, procuravam em Jó aonde estava o pecado que ele havia cometido, aonde estava a culpa de Jó, para tentar condená-lo e achar o que ele deveria fazer, ou seja, a vontade do homem sobrepujando a vontade de Deus. Tem muito homem que se diz homem de Deus, muita pessoa que se diz pessoa de Deus, querendo dar receita mágica, querendo dar a receita milagrosa para pessoas passarem pelas suas crises, tentando apontar os seus erros e os seus pecados, sem ao menos entender o que elas estão vivendo. Jó foi um caso interessantíssimo. Jó não estava sendo julgado por Deus. Jó não estava sendo punido por Deus por algum pecado ou alguma coisa que ele estava fazendo. Hoje, quando olhamos para a vida inteira de Jó, do começo até o final, é fácil dizer que Jó suportou tudo em silêncio. A gente lê a vida de Jó na Bíblia,
a gente olhar a vida de Jó do começo até o fim, é fácil a gente narrar a história dele. Muitos pregadores são bons contadores de história, eles narram a Bíblia e narram a vida das pessoas, e é muito fácil fazer isso, mas o difícil é a gente entender como Jó suportou tudo em silêncio, porque nós conhecemos o fim da história de Jó. Nós não vivemos a história de Jó. Nós conhecemos o início e soubemos o fim, soubemos como ela terminou, que ela acabou bem. Mas o difícil é nós nos colocarmos no lugar de Jó, nós entrarmos no lugar dele, nós tentarmos viver o que ele viveu e tentarmos sentir um pouquinho daquilo que ele sentiu. Jó, ele teve uma das suas maiores decepções financeiras, de milionário, de um homem próspero, passou um homem sem nada, acordou pobre sem nada, acordou durante a noite talvez com uma das piores notícias que um pai de família pode ser, que os seus filhos todos haviam morrido num desastre, numa desgraça. Ele acorda com aquela notícia que o seu gado acabara morto, que os seus bens estavam sendo perdidos. Jó não sabia mais como ficar em pé. Ele não sabia mais como repousar os seus pés. A Bíblia fala que os servos de Jó foram mortos a fio de espada, que caiu fogo do céu e consumiu o seu rebanho e também os servos que estavam cuidando do seu rebanho. Olha a situação de um homem servo de Deus, de um homem que a Bíblia fala ser temente de Deus, de um homem que orava pelos seus filhos, pelos pecados que os seus filhos talvez pensavam em praticar, um homem que fazia o bem, um homem que era próspero diante de Deus, de repente perde a sua prosperidade. Perdeu. Ficou pobre. Perdeu os seus bens mais preciosos. Não era o seu dinheiro, mas era a sua família. Seus filhos acabam por morrer. O seu gado acaba por morrer. Seus servos são mortos. E de repente do céu cai fogo e mata mais uma parte do seu rebanho e mais os seus servos. E a Bíblia fala mais para frente o que acontece na vida de Jó. Em tudo, Jó não pecou. Jó 1:22. Em tudo, Jó não pecou, não murmurou, nem atribuiu a Deus tamanha desgraça em sua caminhada. Em nada. Jó não pecou, Jó não murmurou, mesmo Jó não sabendo para onde ir, mesmo Jó não tendo onde repousar a sua cabeça, mesmo Jó com os seus olhos secos já de tanto chorar, não tinha mais lágrima, mesmo não tendo Jó o que expressar e o que mais dizer, não tendo ninguém para consolá-lo pela perca da sua família, sem ter uma compreensão exata do que estava acontecendo, ele não murmurou, não atribuiu a Deus, não pecou, mesmo diante de tamanha desgraça. Difícil, não é? Difícil para uma geração que nem a geração de hoje entender isso. Uma geração que se perde um emprego, já se briga com Deus, porque eu estou desempregado e porque Deus não me abençoa, porque Deus está dando para alguém e não está dando para mim, porque Deus está fazendo na vida do ímpio e não está fazendo na minha vida. Irmão, quer dizer que você é justo? Eu, para chamar o outro de ímpio, eu tenho que me considerar justo. O justo faz justiça em todos os seus empreendimentos, em todas as coisas, o justo pratica a justiça. Jó era um homem justo. Jó poderia atribuir a Deus e queixar-se a Deus. Poderia dizer para Deus, pecar contra Deus, queixar-se eu não digo, mas murmurar com Deus.
e dizer para Deus: ó Deus, para que isso? Sendo eu um homem que te serve, uma pessoa que te busca, o Senhor fazer isso comigo? Não. Jó sim amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jó buscou o problema dentro dele. Não atribuiu o problema a Deus, em parte nenhuma. Ele chorou o seu lamento, a sua desgraça, a sua angústia, as suas percas, as suas dores. Jó chorou diante de Deus. Jó falou com Deus quando seus amigos o acusavam, quando seus amigos tentavam impor a ele e colocar diante dele problemas que ele estava passando, que ele estava vivendo, dizendo que ele era o culpado daquilo ali sem entender. Ou seja, muitas vezes as pessoas nos acompanham quando nós estamos bem. Mas quando nós estamos mal, as companhias são escassas. Muitas companhias que estavam conosco no momento da crise, do problema, não estão mais. Por quê? Porque existe uma santidade tão falsa no meio daqueles que se dizem crentes, muitas vezes, vão puxar para esse lado, evangélicos, esse nome que surgiu. Existem pessoas tão faltos do conhecimento do evangelho, que se tornam pessoas tão falsas e tão ingratas, que eles não praticam nem os 2 mandamentos que Jesus absorveu os outros. Dizem amar Deus sobre todas as coisas, mas não conseguem amar o próximo como amam eles mesmos. Eles não desejam para o próximo a casa que ele tem, o trabalho que ele tem, a vida que ele tem, o sucesso que ele tem. Não deseja. Muitas vezes aproxima-se do irmão e da irmã porque ela tem alguma coisa para dar a ele ou para entregar a ele. Muitas vezes, quando se está no auge de alguma coisa, são procurados, são aclamados. Esse é um grande problema hoje. Esse é um grande problema. Nós estamos vivendo um problema muito grande no meio de pastores, pregadores, missionários, supostos profetas, que estão surgindo por aí. O povo está idolatrando. O povo está adorando eles de uma forma tão grande, como se fossem deuses. Aliás, para eles são deuses, sim, no diminutivo. São deuses. Porque atribui-se já ao homem a religião e não mais a Deus. E essas pessoas acabam estragando esses homens que aparecem. A culpa é sua também. A culpa também é sua. E muitas vezes essas pessoas entram em crises também. Crises emocionais, crises existenciais, crises financeiras, crises familiares, ficam doentes. Aí você olha para aquela pessoa que você tanto gostava, admirava, adorava ela, sendo que você tem que adorar somente a Deus. Aí você começa a julgar ela. Você começa a julgar ela. Isso é uma tremenda falta de princípios, quase que uma falta de caráter e de conduta cristã. Por quê? Por não conhecer a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus intimamente, verdadeiramente, não somos rasos, somos profundos no conhecimento e na intimidade com Deus, nós não depositamos a nossa vontade, a nossa confiança em pessoas humanas. Irmão, todo mundo sangra. Sabia disso? Aquele que você adora e que você tanto ama, ele sangra como você. Ele se alimenta como você. Ele chora como você. Ele tem problemas como você. Ele paga contas que nem você paga. Ele tem uma vida igual à sua. Só que pessoas estão endeusando alguns homens, colocando eles sobre o altar e fazendo deles deuses. Além de você estar pecando contra Deus, você está ajudando essa pessoa a entrar em uma vida
tão desgraçada, tão miserável, porque você está depositando a sua confiança nela. Agora preste atenção, Jó não pecou, não murmurou, nem atribuiu a Deus tamanha desgraça em sua caminhada. E a perca da família de Jó tinha um agravante, tinha algo mais grave ainda. Quando seus filhos morrem, como é que Jó ia contar para sua esposa? Porque a Bíblia fala, perdeu os bens, morreram os empregados, morreram os filhos, mas ficou a esposa. Como é que Jó ia contar? Aquela dor não podia ser só dele, aquela dor tinha que ser dela também. Ele tinha que suportar tudo aquilo, ele tinha que suportar toda aquela crise, toda aquela perca, e ele ainda teria que consolar a sua esposa. Imaginou você perder tanta coisa na vida e você ainda ter que consolar alguém? É difícil, não é? Jó estava na situação de ser consolado, mas ainda havia a esposa de Jó que estava viva. E Jó, quando conta a ela, quando vai consolar ela, ela não tinha compreensão das coisas de Deus e do que tinha acontecido, assim como Jó tinha. Olha o que nos prova isso. Dentro do mesmo lar, da mesma casa, com a mesma família. Talvez ela via Jó orando, Jó buscando a Deus, talvez até buscasse a Deus junto com o seu esposo. Talvez fosse temente a Deus em algumas circunstâncias. Só que no momento da crise, no momento da perca, ela não suportou as coisas como Jó suportou. Ela não conseguiu absorver como seu marido absorveu. Ela talvez absorvesse a perca do dinheiro, a perca do rebanho, a perca da sua casa, dos seus servos, mas ela jamais iria absorver a perca dos seus filhos, que morreram todos. Todos morreram. Então ela diz, sem entender, sem compreender, no nervosismo, na emoção da perca. Então sua mulher lhe disse, ainda retens tua integridade? Porque ela via que Jó continuava íntegro diante de Deus. E pede a ele, blasfema de Deus, amaldiçoa a Deus, e morre também. Ela olhava para ele e via que ele estava íntegro no meio da tempestade. Ele era um farol no meio do mar. As ondas estavam batendo, as coisas estavam acontecendo, mas ali estava um verdadeiro sacerdote de família, um verdadeiro homem de Deus. Estava de pé no meio de todos os problemas, de todas as percas, indo consolar a sua esposa e ouvindo da sua esposa. Como é que você consegue se manter íntegro, Jó? A sua companheira de muito tempo, lhe fazendo um pedido, amaldiçoa a Deus, esquece esse Deus e morre também, já perdeu tudo. Mas Jó, dentro da sua integridade, diz a ela, como fala qualquer doida, ou como fala uma mulher louca, assim fala você, assim falas tu. Se nós recebemos de Deus o bem, nós recebemos fortuna, nós recebemos rebanhos, nós recebemos serviçais, Deus nos deu filhos, nós recebemos tudo isso com alegria. Agora, por que não vamos receber o mal? Não o mal que Deus está dando, mas o mal que Deus está permitindo que chegue até a nossa casa. E com tudo isso, não pecou Jó em seus lábios, mesmo diante da sua esposa. Não que ela fosse uma mulher má, não era esse o caso. Se coloca você no lugar de Jó um instante,
Para de pensar naquelas palavras, naquelas lives de prosperidade, que Deus vai abrir a porta, porque Deus vai te honrar, porque Deus vai te dar, porque Deus vai fazer isso aqui. Para com isso. Se coloca agora no lugar não de Jó, mas no lugar da mulher de Jó. Vendo perder tudo e ainda os seus filhos. O que você faria? Não vou te pedir para se colocar no lugar de Jó, que você não vai conseguir. Dificilmente alguém conseguiria. Jó, ele conheceu ali um descontrole total de uma pessoa que estava junto com ele. Que talvez visse ele servindo a Deus e buscasse a Deus de uma forma semelhante. Não era igual, porque se fosse igual, teria suportado. Jó permitiu que Satanás fizesse o mal e tirasse de Jó todas as coisas, mas que não tocasse na vida dele. Mas jamais a blasfêmia conheceu os lábios de Jó. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Jó blasfemou em tudo que ele falou a Deus, em tudo que ele disse a Deus. O interessante é que ele não deixou Deus em um minuto, em nem um minuto. Ele abandonou a Deus. Em nem um minuto. Ele apenas calou-se, fala a Bíblia, que ele calou-se e adorou na pobreza e na desgraça que era aparente na sua vida. Tem gente que não consegue adorar Deus nem na abastança. Quem dirá adorar Deus na miséria e na pobreza. Jó adorou quando foi rico. Estava adorando agora quando era pobre. Estava buscando Deus, buscando entender o motivo da crise que ele estava passando. E ele não estava se vitimando dentro da crise. Tem gente que chega diante de Deus, irmão, que parece uma vítima. Ele quer se vitimizar diante de Deus. Ai, Senhor, eu sou um coitadinho, uma coitadinha, um miserável e uma miserável. Irmão, está na hora de você, do outro lado, levantar a cabeça. A crise veio, o problema veio, não está legal, não está bem, mas levante a cabeça, continue caminhando, continue andando. Deus está fazendo você suportar, e suportando com você, esse momento difícil que você passa, esse momento difícil que você vive. Não é você que está suportando, é Deus. Só que assim, irmão, mesmo com tamanha perca de todos os seus bens, a saúde de Jó começa a ser acometida. Na vida de Jó não tinha nada tão ruim que não pudesse piorar. Estava cada vez piorando mais. Estava descendo o degrau. Estava descendo o vale. A Bíblia fala, tipo um câncer de pele, estava tomando conta da pele de Jó. Tumores apareciam no seu corpo, aquilo ali deveria ter um mau cheiro. Já não chegava a dor na alma, agora a dor física. Já não chegava a dor que ele sentia por dentro da perca e de ouvir o que a sua mulher sofria, agora a sua carne começa a sofrer também. A Bíblia fala que Jó pegava cacos de telha para limpar com cinzas as suas feridas. Imagine o tamanho da dor que aquilo proporcionava a ele. Tudo aquilo na vida daquele homem. Tá ficando difícil, né, irmão? Tua situação aí do outro lado, imagino eu, que está começando a aparecer um pouquinho mais fácil, não tá? Está começando a aparecer um pouquinho menos pior do que a de Jó. E Jó fala para Deus que o sono estava lhe fugindo aos olhos. Olha o que Jó fala. Havendo-me deitado, digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva, ou até amanhecer.
A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele endurece e torna a arrebentar-se. A pele de Jó, que era uma pele de rico, bem cuidado, agora estava apodrecendo. Quanta gente que está aí, quanta gente que pode estar ouvindo ou vai ouvir, talvez tenha tudo na sua vida, mas quando deita na sua cama não consegue dormir. Deita, amanhece o dia e ele está com os olhos abertos. Todos nós já passamos por isso. Jó deitava e não sabia se iria levantar. Ele não conseguia dormir. Os seus olhos ficavam abertos porque a noite era comprida para ele, não tinha fim. Talvez Jó no seu pensamento pensasse, vou deitar, amanhã eu vou acordar. E isso vai ter passado. Quantos de nós já não desejou que isso acontecesse? Quantos de nós já não desejou deitar uma noite e por um milagre amanhecer no outro dia e toda a situação que nós vivemos ter passado? Só que não é assim. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Jó, ele passa uma das maiores crises que um ser humano pode passar. A gente poderia ver Jó literalmente em pânico, apavorado. A gente pode deduzir ou imaginar Jó sentado, entristecido, tentando entender, mas jamais abandonando a Deus, jamais deixando a Deus de lado. Quantos, irmãos, quantos estão passando por isso nos dias de hoje? Quantos? Quantos estão olhando os seus problemas e as suas percas, imaginando que não tem solução? Quando Jó imaginava que as coisas ficariam boas, vinham os seus amigos. E ali começava outro problema. Estava só piorando. Prejuízo na vida, desilusão na vida, problemas na sua vida. Jó podia ouvir o conselho da sua mulher e tirar sua vida, não murmurou, não pecou, porque ele sabia no seu coração que Deus era o Senhor sobre a sua vida. Que Deus tinha o controle de tudo. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver que os prejuízos, fala a Bíblia, que chegaram na vida de Jó. Mas os prejuízos não ficaram na vida de Jó. Interessante, não é? As percas dele não foram eternas. Por quê? Deus não permitiu que aquelas percas de Jó ficassem na vida dele. Deus não permitiu. Por quê? Porque ele não murmurou, ele não pecou, ele não errou, se manteve firme diante de tudo aquilo. Dentro dessa crise que você está passando hoje, dentro desse problema que você vive hoje, o que é que você pode dizer para Deus? O que você pode falar para Deus? Quantas vezes você já murmurou com Deus? Quantas vezes você já pecou em palavras? Quantas coisas duras você já falou para Deus? Quantas vezes você já se vitimizou diante de Deus? Quantas vezes? Nós vivemos talvez na época mais difícil de pregar o Evangelho e de falar as coisas de Deus. Porque nós lutamos
contra espíritos, potestades, que estão habitando no meio dos homens. E estão estimulando homens, estimulando pessoas. Aqueles que deveriam trabalhar de mãos dadas em prol de um mesmo reino, estão trabalhando divididos. Estão dividindo. Estão buscando a glória para si, o holofote para si. Estão montando verdadeiros shows. Verdadeiros shows. Em palcos cada vez mais ricos. Usando de artimanhas e de artifícios cada vez mais conquistadores do coração do homem. Não estão tentando pregar, ensinar o Evangelho como tem de ser ensinado, confrontando o pecador com o seu pecado, mas estão simplesmente acariciando o ego de muitas pessoas para elas permanecerem ao seu lado. Estão simplesmente aceitando os seus pecados, aceitando os seus erros, aceitando as suas falhas, aceitando a maneira como vivem, aceitando o jeito que fazem, usando artifícios totalmente contraditórios à palavra de Deus, usando artifícios comerciais que o mundo usa aí fora, usando artifícios humanos que o mundo mostra aí fora, para segurar as pessoas e não confrontam os seus pecados. Trazem do mundo para dentro das suas religiões, diversões que estão lá fora, porque a religião, porque a sua igreja talvez tenha começado do jeito certo, da maneira certa que era para ser, mas hoje ela não chama mais atenção. Irmão, eu vou falar uma coisa para você, grava aí. O Evangelho, ele não foi feito para chamar atenção. O Evangelho, ele não é para trazer glória para a sua vida aqui na terra, aqui no mundo. O Evangelho não é para ser sustento para ninguém. Ele não é para enriquecimento de ninguém. Ele não é para prosperidade aqui nessa vida somente. O Evangelho, ele vem para confrontar você. Eu trouxe apenas um pedacinho da vida de Jó, de uma crise. Estude um pouco sobre a crise de Jó, sobre as crises que Paulo passou, a dificuldade que Jesus passou. Leia um pouquinho, entende um pouquinho e se coloque um pouquinho dentro desse cenário. É difícil nos dias de hoje. É difícil nos dias de hoje. Pessoas que sentem, leiam, estudem, orem, prestem atenção na palavra de Deus e coloquem em prática. Não, irmão. Estão se aglomerando, se amontoando em alguns lugares, ouvindo tanta coisa sem sentido, tanta coisa sem nexo, tanta coisa que não produz fruto nenhum. Como eu falei antes, acaricie o seu ego, acaricie o seu pecado de estimação, continua deixando você ser pecador, você andar errado, irmão. Aquele que quer o seu bem e vê você pecando, vai lá e diz para você, você está errando, não está certo, não é assim que Deus quer, não é assim que Deus mostrou pela palavra, para com isso. Quem te ama, te alerta. Quem conhece Deus e tem amor pelo próximo sabe que essa vida é passageira. Daqui um pouquinho ela vai acabar. Alguns duram alguns anos a mais, outros duram uns anos a menos, mas a gente não sabe quanto tempo a gente vai durar. Então a gente quer o bem das outras pessoas. E a gente procura instruí-las e dizer a elas, toma o caminho certo. Anda no caminho correto. Anda num caminho da melhor maneira, da maneira mais perfeita possível.
Não anda no caminho segundo o homem somente tem te colocado. Se o homem está te colocando em algum caminho, pergunta para Deus se esse é o caminho que Deus trilhou para você. Não confie em qualquer um que fala. Antes prova todos eles pela palavra. Pode descer um anjo do céu pregar um outro evangelho que não seja o evangelho que Cristo nos deixou, o evangelho que os profetas escreveram, estimulados por Deus. Não acredite. Mas hoje existe uma facilidade muito grande de nós acreditarmos naquilo que nos faz bem. É do ser humano, irmão. É do ser humano. Nós queremos aquilo que nos faz bem. Só que nós queremos aquilo que nos faz bem, mas que venha na hora. Que chegue no momento que eu quero. Mas não é assim que funciona. Eu fico preocupado e pensativo se mais pessoas entrassem na prova, como Jó entrou nos dias de hoje. Tem pessoas que entram numa prova um pouco menor, cometem o suicídio. Outros numa prova um pouco menor se afastam de Deus. Deixam sua casa, deixam sua família, abandonam seu esposo, sua esposa, abandonam o seu lar, abandonam a Deus. E tem gente que diz assim, irmão, deu um problema, saiu da igreja. Irmão, não é problema sair de igreja. Eu não estou falando de denominação, de religião, isso não é um problema. Esse é um outro problema do que ensino em muitos lugares. Porque se ensinasse o evangelho verdadeiro como ele é, sem corta-voltas, sem curvas, ensinasse o evangelho como ele, não preocupados com quem vai ficar ou com quem vai sair, não preocupados com situação financeira, não ensinando as pessoas que têm que dar para serem prósperas, mas se preocupassem genuinamente, verdadeiramente em ensinar o evangelho como ele é, estariam preparando pessoas para vencer crises, estariam preparando verdadeiros herdeiros do céu, homens que não estariam preocupados, mulheres que não se preocupariam com a perca material, com a perca humana, pessoas que não teriam preocupação, pessoas que não iriam querer conquistar o mundo, pessoas que iriam se conformar com aquilo que Deus está dando a eles nesse determinado tempo. Estariam criando homens e mulheres que seriam semelhantes a Jó, que seriam íntegros, que seriam verdadeiros, que não murmurariam, que poderiam dentro da sua própria casa levantar-se contra ele, mas ele iria ser o esteio da sua casa, iria ser o farol no meio de um mar agitado. Estariam criando verdadeiros homens e mulheres de Deus, não estariam criando esses que andam por aí, que não conseguem se alimentar com a comida mais sólida, que não conseguem comer um alimento mais sólido, que não conseguem viver uma vida com um mínimo de provação de Deus, que para eles tudo é problema, que para eles a solução está no imediatismo, a solução deles está na bênção, na vitória, na conquista e na prosperidade. Sabe o que são esses? Miseráveis espirituais. Estão comendo migalhas que os homens estão atirando para eles e não estão se alimentando do verdadeiro evangelho que Deus está dando. Jó sofreu. Jó perdeu. Jó ouviu críticas de quem estava com ele por uma vida inteira. Jó sofreu acusações de pessoas que diziam ser os seus amigos, mas em momento nenhum ele se vitimizou. Em momento nenhum ele colocou isso como desculpa para abandonar a Deus. Em momento nenhum ele usou isso como uma artimanha para sair do propósito de Deus, não. Ele simplesmente entendia que dentro daquilo havia um propósito, que dentro daquilo havia algo que Deus estava fazendo. E olha só, agora vem para você,
que gosta tanto da prosperidade, tanto da bênção, Deus devolveu tudo para Jó, em número muito maior. Restituiu ele de uma forma gigantesca. Só que para ser restituído, Jó teve de aguentar. Jó teve de suportar. Jó teve que ir lá no vale, sozinho, abandonado, ouvindo críticas, ouvindo vozes nos seus ouvidos físicos, mas não dando atenção para elas. O que Deus tem para você hoje à noite? Para de ouvir as vozes que estão ao seu entorno e começa a ouvir a voz de Deus. Para de buscar solução onde não tem solução. Começa a buscar em Deus. Olha em Jó, simplesmente perdeu tudo, do nada. De um momento para o outro, acabou. Terminou. Sobrou as cinzas, pessoas para acusá-lo, feridas no seu corpo. E não sobrou nada mais. É o que sobrou para Jó. Pode sobrar pouca coisa na sua vida. Mas dentro do pouco que te restar, você estando dentro da vontade de Deus, é só Deus te preparando para ver se você ama Ele ou se você ama as coisas que Ele está providenciando que você tenha. Se você adora Ele ou se você está preocupado com o que os outros estão fazendo. Com o que você está preocupado? Eu quero orar com você. Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus juntos? Vamos ouvir a voz de Deus juntos? Eu quero pedir para você, onde você está, que você pare um pouquinho com o que você está fazendo. Se você está só ouvindo, eu quero que você feche os teus olhos. Feche bem os teus olhos. Eu quero que você ore junto comigo. Mas que você ore por você. Que você fale da sua parte com Deus. Porque você falará em segredo. E Deus em segredo, que está te ouvindo, vai te recompensar. Vai mudar a sua vida. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela vida desses que ouviram, desses que creram e desses que buscaram, Pai. Ah, Senhor. São tantas vozes que estão ecoando. São tantas vozes falando. Mas a sua voz é inconfundível no meio dessa multidão. Não tem como confundir a sua voz. Muitos estão falando em seu nome. Muitos estão fazendo muitas coisas em seu nome. E muitas dúvidas sobrevêm ao nosso coração. Mas quando o Senhor nos fala, quando ouvimos a sua voz, Pai, ela é diferente. Ela é forte, mas ela é meiga, Pai. Ela é pesada, mas o mesmo peso que vem nos alivia. Ela nos confronta, mas nos traz a certeza que o Senhor tem propósito na nossa vida e que o Senhor nos ama. Ah, Senhor, nos ensina, Pai. Nos ensina, Senhor, a sermos melhores. Nos ensina, Pai, a glorificar no meio da crise, no meio do problema. Nos ensina, Pai, a glorificar no meio da aflição, da angústia, das percas, Pai. Eu sei que é difícil, Deus. O Senhor nos mostrou duas situações
Um homem firme, Pai, e a sua esposa não entendendo. Mas sempre quando um fraquejar, Pai, que o outro esteja forte e firme, pois sozinhos não conseguimos passar por tudo que está acontecendo e por aquilo que ainda virá, pois soubemos que esse mundo jaz no maligno, Pai. Não nos dê, Senhor, aquilo que nós queremos de forma nenhuma, mas nos dê aquilo que nós precisamos. Que o nosso coração, Senhor, ele aquiete, ele fique quieto. Que nós não venhamos a fazer a vontade dele, mas que nós venhamos fazer a sua vontade, Pai. Que nós venhamos fazer a sua vontade. Ah, Senhor, não nos dá tudo aquilo que nós queremos. Não nos entrega tudo aquilo, Pai, que o nosso coração deseja, mas nos dá aquilo que o Senhor tem preparado. Porque o meu coração, Pai, não tem nem ideia do que o Senhor tem feito e de quão grande o Senhor é. Soubemos, Pai, que muitas vezes estamos no pé do vale, no fundo do vale, mas se levantarmos nossa cabeça, nós vamos enxergar lá em cima, Senhor. Que o sol continua brilhando e que sempre vai haver esperança. Não importa o que aconteça, Pai. Esteja conosco. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Irmão, que Deus te abençoe hoje à noite. Obrigado pela sua presença. Obrigado por você que esteve conosco. Terça-feira que vem, nós teremos continuação, teremos outra live, que é o Salamevok, que é a oração, que nós estaremos trazendo uma palavra sobre a oração para você e orando junto contigo. Na quinta-feira, o estudo da Palavra de Deus. E no domingo, novamente, essa live com a ministração da Palavra. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um ótimo início de semana, que as suas lutas o façam mais forte e que você tire grandes lições das crises que surgem na sua vida. E que Deus seja com você. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.